São muitas camadas a serem analisadas no empate do Internacional em 1-1 contra a equipe do Mirassol aqui no estádio Beira-Rio. É claro que eu posso parar aqui para falar sobre as chances que o Inter teve, 2 bolas na trave, uma com o Ricardo Matias, outra com o Wesley, o pênalti que não foi marcado a favor do Internacional e uma bola que claramente bate na mão do defensor da equipe visitante, mas a gente precisa falar sobre um contexto maior do trabalho do técnico Roger Machado. A gente precisa falar sobre um time que foi colocado como um dos candidatos a título do Campeonato Brasileiro e nos 9 primeiros jogos venceu apenas 1. A gente precisa falar sobre um time que apresenta defeitos de criação e apresenta defeitos principalmente de concentração. Defeitos já diagnosticados e que não são solucionados, nem pela direção, nem pela comissão técnica, nem pelas lideranças do grupo. O Inter de novo sai perdendo muito cedo no Beira-Rio, por entrar desligado. E de novo, paga um preço muito alto por isso. Um adversário que se recuou, fez o seu jogo e impediu o Inter de sair com uma vitória. Aliás, o Inter poderia ter perdido, se não fosse o gol daquele que é a grande notícia do Inter nos últimos jogos. Só Ricardo Matias se salva. E a gente fala sobre o tenso momento colorado na temporada, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente, o empate em 1-1 do Internacional escancara algumas situações que a gente precisa de análise e de debate. A gente precisa entender o porquê o Internacional em 9 jogos do Campeonato Brasileiro venceu apenas 1. O Inter é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro com 10 pontos. 1 ponto a mais do que os times que estão no Z4 do Campeonato Brasileiro. São muitas as justificativas que a gente ouve da comissão técnica, da direção, é a sequência de jogos, é a bola que não entra. O jogo hoje contra o Mirassol terá várias dessas justificativas, são erros de arbitragem, é o pênalti que de fato não foi marcado a favor do Internacional. Mas e os erros do Inter? Por que o Inter sempre erra da mesma maneira? Por que a gente não pode contestar um trabalho que, repito, tinha a expectativa de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e em 9 jogos venceu apenas 1? Por que a gente não pode contestar um trabalho que naufraga individualidades, como o Bernabé, como o Alan Patrick, que já há algum tempo não consegue brilhar, como o Bruno Henrique, que segue insistindo? Como não contestar o trabalho de um treinador que faz mexidas que, olha, ele vai precisar explicar muito no pós-jogo o porquê ele tirou o Ricardo Matias e o Alan Patrick para colocar Luiz Otávio e Bruno Tabata no momento onde o Inter estava em cima do adversário e precisava virar o jogo. Muitas explicações precisam ser dadas. E o jogo, ele até começa com uma perspectiva positiva, porque o Ricardo Matias, que é disparado o melhor jogador em campo, sim, quem resolve a situação pro Inter, quem chama a responsabilidade nesse momento pro time do Inter, é um garoto de 18 anos, que nem carteira de motorista deve ter ainda. O Ricardo Matias domina uma bola no peito, de primeira, dá um passe com o peito para o Alan Patrick, recebe um belo passe do camisa 10, dá uma bela cavadinha que por um capricho bateu na trave. E ali a gente imaginava, pô, é o novo Inter. De fato, os 3 volantes vão funcionar, o Ricardo Matias é uma solução para a camisa 9, tudo vai funcionar, tudo vai acontecer. E aí o Inter foi Inter. O Inter foi o que o Inter é no Campeonato Brasileiro. O Inter foi o que é o time do Roger nesse momento da temporada, um time desligado. E não é a gente que fala isso, não é a incapaz análise externa que identifica isso. O próprio Inter já falou. O D'Alessandro já falou, o Bisol já falou, o Roger já falou, as lideranças já falaram. O Inter tem um problema diagnosticado que não consegue solucionar. Aos 7 minutos de jogo, numa bobeira da zaga, o Gemes, zagueiro do Mirassol, abre o placar e aí o Inter olha pro jogo e já tá 1-0 para eles. E é óbvio que com o jogo 1-0 pro Mirassol, o que o Mirassol vai fazer? Vai se recuar e especular, e o Inter que se vire para jogar. Engane-se quem pense que foi só isso, porque sim, o Mirassol teve chance de fazer pelo menos mais 2 gols no primeiro tempo. O Inter poderia ter perdido por mais no primeiro tempo, porque o Mirassol conseguiu chegar em um time desorganizado, que sentiu demais o gol, que sente emocionalmente, que tem o desgaste mental e que não consegue virar essa chave. É verdade que o Inter, depois conseguindo colocar a bola no chão, trocar passes,
construiu chances. O Wesley, por exemplo, que, cara, eu não consigo culpar o Wesley por não ter feito nenhum gol nessa temporada. Hoje, de novo, ele faz uma baita jogada, ele entorta o Reinaldo, bate de perna esquerda, a bola bate num travessão, o Wesley que tentou bastante. Mas o Inter, que não conseguiu criar tanto no primeiro tempo de chance, claro, foi essa bola do Wesley. Aí no segundo tempo, o Mirassol de fato se recuou todo e o Inter começou a pressionar mais e criar algumas oportunidades, mas todas as oportunidades claras, elas eram em função do fato de que o Inter agora e depois de 5 meses, enfim, tem um centroavante, porque o Ricardo Matias é muito bom jogador. E aí vem o gol de empate, no mérito do Ricardo Matias. O lançamento do Vitão, esse guri é craquinho, tá? O Ricardo Matias é craquinho. Um domínio de centroavante, em um posicionamento de centroavante, um drible de centroavante e uma finalização de centroavante. Um gol de centroavante do Ricardo Matias. Lembra aquilo que eu falava sobre os milionários Borré e Valência? Que eu queria um jogo em que os centroavantes do Inter fizessem o papel de centroavante e decidissem. Botassem uma bola no meio deles, eles se virassem e botassem a bola pra dentro. O Ricardo Matias já fez isso em 2 jogos, com 18 anos. É incomparável a resposta que esse guri dá em relação aos milionários atacantes do Internacional. E aí o Inter empata o jogo, cresce, o Gustavo Prado entrou bem, o Roger mexe no time colocando os garotos, que são os garotos que dão resposta. É o Gustavo Prado, é o Ricardo Matias, o Inter começa a crescer no jogo e o Inter chega ao gol da virada. Uma cobrança de escanteio, o Luca desvia de cabeça, o Ronaldo divide, e aí o Gustavo Prado, que entra bem, pelo menos com personalidade, tenta alguma coisa, mete a bola pro gol. E aí, o Roger ele vai ter que elaborar um TCC. O Roger ele vai ter que elaborar uma tese de doutorado para conseguir me convencer e para conseguir convencer a torcida do Inter de o porquê ele fez o que ele fez. Antes do gol estava preparada a troca, a entrada do Bruno Tabata. Ele ia colocar o Bruno Tabata em campo. Sai o gol do Inter, o gol do Gustavo Prado. Ele chama o Luiz Otávio e manda o Luiz Otávio entrar junto. Bom, para segurar, porque o Inter agora vai ter um 2-1 no seu placar. O gol é anulado. E ele mantém as substituições. E o pior não é isso. Com o Inter empatando o jogo contra o Mirassol, pressionando, precisando ganhar, tendo um centroavante de 18 anos que tá cheio de leite, marcou o gol, cheio de confiança, ele tira o centroavante. Ele tira o centroavante para colocar o Bruno Tabata. O Roger jogou na descarga a chance do Inter de virar o jogo a partir dali, porque o Inter não criou mais nada. O Gustavo Prado até tentava sozinho, mas o Bruno Tabata não fez nada depois da troca do Roger. O Roger vai ter que elaborar uma tese de doutorado para conseguir convencer e explicar o porquê ele fez essa troca. Nem vou falar que ele tirou o Alan Patrick para colocar o volante Luiz Otávio, com o Inter empatando o jogo e precisando ganhar. E tendo, por exemplo, o Iago Noal, que não jogou ainda, mas o Luiz Otávio jogou muito pouco também. O Iago Noal daqui a pouco acha um chute fora da área. Foi numa dessas que ele encontrou o Ricardo Matias para resolver o jogo. Faltou coragem pro Roger na substituição. E aí ele colocou um volante, tirou o Alan Patrick, colocou um meia ineficiente para tirar o centroavante, e aí o Inter perdeu completamente a chance de fazer o 2-1 e quase tomou na falta do Reinaldo. E aí isso tem que ir na conta do Roger. E tudo tem que ir na conta do Roger. As individualidades abaixo precisam ir na conta do Roger. O que tá jogando o Bernabei, o que tá jogando o Bruno Henrique, o que tá jogando o Alan Patrick, a falta de soluções, o Inter que erra de novo das mesmas maneiras. Isso precisa ir na conta do Roger, gente. E o ponto é, o Inter tem 10 pontos. São 9 rodadas. O Inter ganhou um jogo. O Inter tem que fugir do Z4. O Inter tem que fugir do Z4. Porque por um detalhe, o Inter não saiu aqui de um jogo contra o Mirassol, que é candidato ao rebaixamento com pontuação de rebaixado. Isso precisa ser questionado. Dentro da incapacidade do ambiente externo de analisar, isso precisa ser questionado. E é o ambiente interno que precisa dar explicações e respostas. O trabalho é contestável, porque o Inter, em 9 jogos, ganhou 1 no Brasileirão, para um time que ia brigar pelo título. É horrível o que o Inter fez aqui contra o Mirassol hoje. Só o Ricardo Matias salva e o Roger precisa dar muitas explicações. Deixa teu like, te inscreve.
Ativa as notificações que eu volto com toda a repercussão do vestiário colorado após esse empate.